Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é câncer de pulmão e tromboembolismo pulmonar, o famoso TEP. São dois assuntos muito importantes dentro da pneumologia, junto com asma e DPOC, os mais importantes de todos na pneumologia. Eu tenho certeza que você vai acertar quase todas as questões sobre o assunto só assistindo as nossas aulas e lendo os nossos materiais. Vamos nessa? Bom, vamos começar falando sobre o câncer de pulmão. E aí, esse primeiro fato que está aqui no nosso mapa mental já mostra quão importante ele é. Isso porque simplesmente o câncer de pulmão é o tipo de câncer que mais mata pessoas no Brasil e no mundo. Então, você pode ver, realmente é uma doença fundamental, uma doença de extrema importância. Agora, passando para os fatores de risco. Você sabe, eu já falei em outras aulas, que quase todas as doenças oncológicas, então os tipos de câncer, as bancas adoram cobrar os fatores de risco. No caso do câncer de pulmão, com certeza todo mundo sabe que o principal fator de risco é o tabagismo. Então, o tabagismo aumenta de 20 a 30 vezes o risco de uma pessoa desenvolver o câncer de pulmão. Porém, apesar de ser o mais importante, o tabagismo também é um fator de risco mais óbvio. Então, é muito óbvio, dificilmente as bancas vão cobrar que você saiba que o tabagismo é fator de risco para o câncer de pulmão. É mais fácil ela te cobrar, por exemplo, que o DPOC, a asbestose e a fibrose pulmonar idiopática são também fatores de risco. Então fique atento, porque muitas vezes a gente acha que as bancas só cobram o que há de mais importante sobre cada assunto, mas nem sempre é assim. Muitas vezes elas vão te cobrar o que você provavelmente não sabe, aquilo que é menos intuitivo. Então preste atenção. Além disso, é importante que você saiba que a exposição ocupacional, tanto ao asbesto como ao cromo, ao níquel, ao cádmio, também são fatores de risco para o câncer de pulmão. Agora, continuando, vamos falar sobre as manifestações clínicas do paciente com câncer de pulmão. Então, como é que você vai desconfiar que uma pessoa tem câncer de pulmão? A primeira coisa, com certeza, é o tabagismo. Então, normalmente os enunciados vão te falar que é um paciente com história longa de tabagismo, então é aquele paciente com 40, 50 maços ano, e aí ele começa a tossir e ter dispneia, e aí ele pode ter também hemoptise, então ele pode ter sangue expelido por vias respiratórias. Porém, você vendo essa clínica, você pode pensar o seguinte: ué, mas o DPOC não é a mesma coisa? Paciente com uma carga tabágica alta, que tem dispneia, que tem tosse, como que você vai fazer a diferenciação entre uma e outra? É claro que, na verdade, para você diferenciar realmente, você vai precisar de exames de imagem e, dependendo do caso, até de uma biópsia com análise histopatológica. Porém, existem algumas coisas da clínica que vão te levar mais para o diagnóstico de DPOC e outras que vão te levar mais para o diagnóstico de doença neoplásica. A primeira delas é a hemoptise. Então, a hemoptise não é típica do DPOC, é muito mais comum no câncer de pulmão, também pode ter na tuberculose, mas especialmente no paciente com grande carga tabágica, tosse, dispneia. Se aparecer também uma hemoptise, ligue o alerta que provavelmente é câncer de pulmão. Além disso, por fim, existe a perda ponderal. Então, a perda de peso pronunciada é muito mais grave e mais comum no câncer de pulmão do que no DPOC. É claro que no DPOC também pode haver uma perda de peso, mas no caso, principalmente nas provas, normalmente o paciente com uma perda grande de peso, uma perda ponderal importante, vai fazer você desconfiar fortemente do câncer de pulmão. Agora, além dessas manifestações clínicas relacionadas ao pulmão, então tosse, hemoptise, dispneia, tudo isso é relacionado ao pulmão. Existem também outros quadros clínicos importantíssimos que são decorrentes da disseminação do tumor. Então, o primeiro deles é a síndrome de Pancoast. O que é a síndrome de Pancoast? Simplesmente é um tumor de lobo superior, então é um tumor de sulco superior no pulmão, que comprime e invade o plexo braquial. Então lembra daquele plexo braquial que tem as raízes nervosas que vão inervar o braço, C5, C6, C7, C8 e T1. Então, o plexo braquial é invadido pelo tumor de sulco superior e aí gera sintomas neurológicos no braço e no ombro. Então o paciente começa a sentir parestesias, formigamento, começa a perder força, especialmente na região ulnar do braço. Isso é um quadro que pode ser simplesmente causado pelo câncer de pulmão. Então preste atenção que às vezes as bancas não vão te dar um quadro pulmonar, elas vão te dar um quadro diferente. Como, por exemplo, esse talvez seja o mais importante de todos, a síndrome de Horner. O que é a síndrome de Horner? Também é causada por um tumor pulmonar
que invade, nesse caso, comprime uma cadeia ganglionar simpática torácica. Então, aquelas cadeias simpáticas que existem na coluna torácica, uma delas é comprimida pelo câncer de pulmão e gera essa síndrome clínica aqui: pitose palpebral, miose, enoftalmia e anidrose unilateral. Então, essa é a clínica da síndrome de Horner. Agora eu quero que você preste muita atenção que eu falei miose e enoftalmia. Eu não falei midríase nem exoftalmia. E eu digo isso porque as bancas adoram confundir. Então, síndrome de Horner é miose, enoftalmia, pitose e a anidrose. Então, nada de exoftalmia ou midríase. Além disso, também o câncer de pulmão pode causar a síndrome da veia cava superior. Então, essa é uma síndrome que é causada pela compressão da veia cava superior e também pode ser causada por outros tipos de tumor, por exemplo, os linfomas. E o quadro clínico do câncer de pulmão também pode aparecer direto com uma metástase à distância. Então, às vezes o paciente ele é um DPOC crônico, então ele já tem tosse, ele já tem dispneia. Então, você não vai desconfiar de um câncer de pulmão num paciente que já tem essa doença. E aí ele já vai aparecer direto com uma metástase óssea, então uma fratura patológica, por exemplo, pode ser simplesmente o quadro inicial de um paciente com câncer de pulmão. Então, os sítios de metástase mais comuns do câncer de pulmão são osso, fígado, adrenais e sistema nervoso central. Então, você pode ver que o câncer de pulmão, apesar de ser uma doença pulmonar, ele pode surgir com vários quadros clínicos diferentes. Além dos sintomas locais e os sintomas causados pela disseminação do câncer de pulmão, ele também pode aparecer simplesmente devido às síndromes paraneoplásicas. A gente já falou sobre as síndromes paraneoplásicas em outros tipos de câncer, especialmente pâncreas, estômago. Porém, no caso do câncer de pulmão, elas são ainda mais importantes. E aí eu destaco, sem dúvida nenhuma, essa aqui que está com a nossa bandeira vermelha, que é a SIAD, a Síndrome de Secreção Inapropriada de ADH, que é causa de hiponatremia e é muito relacionada ao câncer de pulmão, especificamente ao câncer de pulmão de pequenas células. A gente vai falar daqui a pouco sobre os tipos histológicos, mas já grave, que isso cai muito em prova. Câncer de pulmão pode aparecer como uma hiponatremia. Você não sabe por que é hiponatremia? Na verdade, é uma SIAD causada por um câncer de pulmão. Além disso, a síndrome de Cushing, baqueteamento digital e a hipercalcemia também são outras síndromes paraneoplásicas que podem aparecer no quadro inicial ou já no quadro tardio do câncer de pulmão. Bom, agora vamos falar sobre a parte mais importante dessa aula de câncer de pulmão. Sem dúvida nenhuma, são os tipos histológicos. Câncer de pulmão é um daqueles tipos de câncer que tem vários tipos histológicos importantes. Então é mais ou menos como o câncer de tireoide, por exemplo, ou até o câncer de esôfago, que tem 2 tipos. No caso do pulmão, são 3 muito importantes. Na verdade são 4, mas 3 são fundamentais. A primeira divisão que eu vou fazer com vocês é a divisão seguinte. Existe o câncer de pulmão de pequenas células, também conhecido como câncer old cell, e existe o câncer de pulmão não pequenas células. Por que a gente faz essa divisão? Isso porque o tumor pulmonar de pequenas células, ele tem características muito específicas, ele é bem diferente dos outros, inclusive na conduta, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa divisão normalmente é feita didaticamente e faz todo sentido na hora de estudar. Então, vamos começar falando sobre o tumor de pequenas células. Por que ele é tão diferente assim? A primeira coisa é que ele tem o pior prognóstico, ele é um tumor muito agressivo, extremamente agressivo. Normalmente, quando ele é diagnosticado, ele já tem metástases à distância. Então, ele é o pior câncer de pulmão que alguma pessoa pode ter. Porém, ele é o terceiro mais comum, ele não é o mais comum, ele é o mais agressivo e o que tem mais metástases à distância. Além disso, ele é muito relacionado à SIAD, como eu falei, aquela síndrome de secreção inapropriada do ADH, também é relacionado à síndrome de Cushing e à síndrome de veia cava superior. A última característica que eu queria que você memorizasse é essa aqui, é a localização. E essa característica é muito importante, não só no tumor de pequenas células, como também nos outros tipos histológicos do câncer de pulmão. Então, no caso de pequenas células, a localização dele é central. Isso significa que ele é mais próximo da traqueia, ele pode ser próximo aos brônquios-fontes ou até localizado nos brônquios-fontes. Então, a localização dele é mais central e isso também ocorre no carcinoma epidermoide. Então, grave isso. Câncer de pequenas células e carcinoma epidermoide de pulmão, a localização é central. Já o adenocarcinoma e o tumor de grandes células, a localização é periférica. E por que isso é tão importante assim?
Primeiro, porque as bancas adoram perguntar isso em prova. Segundo, mais importante ainda, que isso vai influenciar no método diagnóstico. Então, o câncer de pulmão, como quase todos os tipos de câncer, o diagnóstico é com biópsia e análise histopatológica. E aí a dúvida é o seguinte: como você vai fazer essa biópsia? No caso dos tumores de localização central, e aí eu estou falando principalmente pequenas células e epidermoide, essa biópsia pode ser feita com uma broncoscopia e às vezes até mesmo só com um exame de escarro você já consegue fechar o diagnóstico de câncer. Já nos tumores mais periféricos, e aí principalmente o adenocarcinoma, vai ser muito difícil você conseguir esse diagnóstico com exame de escarro ou então com broncoscopia. E aí você vai precisar o quê? Com uma agulha, você vai ter que fazer uma punção com agulha guiada por TC ou até uma toracoscopia. Então você vai precisar de um método diferente, às vezes mais invasivo, para você fechar esse diagnóstico. Agora, eu falei já sobre o tumor de pequenas células, agora a gente vai para o grupo de não pequenas células. Então, tem o adenocarcinoma, o epidermoide e o de grandes células. O de grandes células é um tumor bem menos comum. A única coisa que você precisa gravar sobre isso é que ele é o menos comum e também que a localização dele é periférica. Porém, os outros dois são muito importantes e aí eu vou pedir para você prestar muita atenção nas características que eu vou falar agora. Então, o adenocarcinoma é o tipo de câncer de pulmão mais comum. Então, ele é o tipo de câncer de pulmão mais comum entre todos e a incidência dele está crescendo. Então, ele é um tumor que já é o mais comum e está ficando cada vez mais comum. E aí, a segunda característica que está aqui no nosso mapa, ela pode parecer um pouco estranha, mas você vai entender bem. Ele é um tumor que predomina ainda mais nas mulheres, jovens e pacientes não fumantes. Então, o que significa isso? O adenocarcinoma é o tipo de câncer de pulmão mais comum na população geral. Porém, no caso das mulheres, das pessoas que não fumam e nos jovens, ele é ainda mais comum. Então, o predomínio dele é ainda maior. Então, grave isso. Apesar do adenocarcinoma ser mais comum na população geral, ele é ainda mais predominante nesse grupo de pessoas aqui. Por fim, eu queria que você soubesse que existe um subtipo de adenocarcinoma. É um subtipo muito importante, se chama bronquíolo alveolar, e ele é importante por quê? Porque o prognóstico dele é o melhor de todos, então é o câncer de pulmão com o melhor prognóstico que existe, e além disso, ele é o tumor de pulmão que é menos relacionado ao tabagismo. Então, é claro que o tabagismo ainda é um fator de risco para o carcinoma bronquíolo alveolar, porém, ele, de todos os tipos, ele é o que menos está relacionado ao ato de fumar. Agora, para terminar essa parte de tipos histológicos, o carcinoma epidermoide, atualmente ele é o segundo mais comum. Antes ele era o mais comum de todos, então o adenocarcinoma ultrapassou o carcinoma epidermoide, isso já ultrapassou há alguns anos e como eu falei, a incidência do adenocarcinoma é crescente, mas o epidermoide ainda tem sua importância muito grande, a localização dele é central, ele causa hemoptise frequentemente. Então, essa é outra coisa é outra consequência dos tumores mais centrais. Os tumores mais centrais, e aí estou falando do epidermoide e do pequenas células, eles causam com mais frequência a hemoptise. Além disso, você precisa saber que o carcinoma epidermoide é o tumor de pulmão que tem a maior chance de cavitar. Então, lembra da cavitação, que é uma imagem típica da tuberculose? Câncer de pulmão também pode cavitar, especialmente se for um carcinoma epidermoide. Além disso, ele é o tumor que mais causa, que tem maior chance de causar aquela síndrome de Horner que a gente falou antes. Então, essas são as características que você não pode esquecer sobre esses tipos histológicos. Bom, agora você já sabe as principais características sobre os tipos histológicos. Você também já fez o diagnóstico, seja com a broncoscopia, seja com a videotoracoscopia. Não sei qual foi o método que você usou, mas o diagnóstico está fechado. E aí, o que você vai fazer? Aí você vai partir para a conduta. Como sempre nos casos de doença oncológica, o primeiro passo é fazer o estadiamento. E aí, mais uma vez, eu falo para vocês o seguinte: não tente decorar o estadiamento exato do câncer de pulmão. Isso vai ser um trabalho enorme, é praticamente uma missão impossível você decorar todos os estadiamentos de todos os tipos de câncer. Então, você vai focar naqueles pontos-chave dentro do estadiamento, naqueles pontos que modificam a conduta. Então, antes de partir para a conduta propriamente dito, eu vou falar dos exames que você vai utilizar para realizar o estadiamento do câncer de pulmão. Então, é claro que existem vários exames de sangue mais comuns, coisas menores, mas eu queria chamar a atenção para esses aqui que estão no nosso mapa mental. O primeiro deles é o PET,
Então, esse é aquele exame que a gente acha que nunca usa, né? Que é aquele exame muito caro, que praticamente não usa não tem nenhuma indicação formal. No caso do câncer de pulmão, isso não é verdade. O PET já é um exame consagrado para estadiamento do câncer de pulmão. Ele é capaz de encontrar metástases escondidas. Então, no caso do câncer de pulmão, como as metástases podem estar em vários lugares, então ela pode estar na cabeça, ela pode estar nas adrenais, ela pode estar no fígado, pode estar no osso. Então, o PET é muito importante. Além disso, você é obrigado a sempre fazer uma ressonância magnética ou uma tomografia de crânio. Então, esse é outro exame fundamental para você tentar achar uma metástase escondida em sistema nervoso central. E caso nem o PET, nem a ressonância de crânio tenha encontrado metástase, esse é um tumor possivelmente ressecável. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma mediastinoscopia antes da cirurgia. Então é mais ou menos como no câncer de estômago, que você fazia uma laparoscopia antes de partir para aquela cirurgia agressiva no estômago. No caso do câncer de pulmão, você também vai fazer uma mediastinoscopia para se certificar que realmente aquele tumor é curável com cirurgia, porque é claro, a cirurgia para câncer de pulmão é uma cirurgia extremamente agressiva. E é também pelo fato da cirurgia de pulmão ser extremamente agressiva que você é obrigado a fazer uma espirometria pré-operatória. Para que isso? No caso do câncer de pulmão, a cirurgia vai ser ou uma lobectomia, então você vai tirar um lobo pulmonar, ou uma pneumectomia, você vai tirar um pulmão inteiro. Então, para o paciente poder realizar uma cirurgia como essa, ele precisa ter uma reserva funcional respiratória adequada. Então, normalmente, o paciente com câncer de pulmão é aquele paciente tabagista de longa data. Muitas vezes ele tem já doença pulmonar, então ele tem enfisema pulmonar, ele já tem uma queda ali na função pulmonar. Se a reserva respiratória dele for baixa, então se for aquele paciente que já tem doença grave, infelizmente, mesmo que o câncer de pulmão seja ressecável, ele não vai poder ser submetido à cirurgia, porque ele não vai aguentar o pós-operatório. Então, essa é a importância da espirometria antes da cirurgia para o câncer de pulmão. Agora vamos partir para a conduta propriamente dita. Mais uma vez a gente vai dividir a conduta. Tumor pequenas células e tumores não pequenas células, isso porque vai ser completamente diferente. No caso do tumor de pequenas células, inclusive, normalmente é o que as bancas mais cobram, a conduta é muito mais simples. Basicamente, você tem que saber o seguinte: se o tumor for confinado a um hemitórax, então só tem câncer, só tem tumor em um lado do pulmão, em um pulmão, ou então no linfonodo de um lado do tórax, esse é um tumor confinado a um hemitórax, e aí o tratamento quase sempre vai ser quimioterapia e radioterapia buscando a cura. Então, isso não quer dizer que a cura é o desfecho mais comum. Infelizmente, o tumor de pequenas células tem um péssimo prognóstico. Porém, nesse caso de tumor confinado a um hemitórax, é possível a cura. Então, essa vai ser a tentativa, pelo menos. Porém, na grande maioria dos casos, o tumor já vai ter se disseminado. Então, ou vai ter tumor nos dois lados, então vai ter tumor no pulmão esquerdo e no pulmão direito, ou então ele já vai ter metástase à distância, então já tem metástase hepática, já tem metástase no sistema nervoso central. Nesses casos, como sempre, infelizmente não vai ser possível a cura, o tratamento vai ser basicamente com quimioterapia paliativa. Além disso, muito raramente, então normalmente até 5% dos casos, o tumor de pequenas células é muito pequeno, ele é bem periférico e aí você pode fazer um tratamento cirúrgico. Mas para as provas, eu quero que você decore os dois primeiros pontos do nosso mapa mental. Confinado a um hemitórax, radioterapia e quimioterapia tentando a cura. Tumor disseminado, quimioterapia paliativa. Agora, vamos passar para o tumor de não pequenas células. Então, isso vale tanto para o adenocarcinoma, como para o carcinoma epidermoide, também para o tumor de grandes células. Nesse caso, o estadiamento e conduta é bem mais complexo do caso de pequenas células, mas você não precisa entrar em toda essa complexidade. Dificilmente as bancas vão te cobrar uma coisa realmente muito difícil para você acertar a questão. Então, basicamente, as perguntas que você tem que fazer são essas. Tem metástase à distância ou não? Se tiver metástase à distância, é quimioterapia paliativa, não tem jeito de tratar, não tem como fazer cirurgia. E aí você pode ver que tem nossos asteriscos no mapa mental. Por quê? Porque derrame pleural neoplásico, então se tem um derrame pleural e você coletou lá esse derrame pleural com uma toracocentese e tem células neoplásicas, então é realmente um derrame pleural maligno. Isso já é considerado metástase à distância e o tratamento vai ser paliativo.
Então anote isso que é muito importante. Além disso, se o tumor for bilateral, então tiver tumor no pulmão esquerdo e no pulmão direito, um nódulo satélite, por exemplo, no pulmão direito, também já é considerado metástase à distância e o tratamento é paliativo. Agora, o segundo ponto, que é o ponto talvez mais difícil de decorar, mas é aquele que vai ser realmente um diferencial para você acertar questões difíceis na prova, é esse aqui. Sempre que o tumor invadir linfonodos contralaterais, supraclaviculares ou escalênicos, ou ainda, se o tumor atingir a traqueia, a carina, o esôfago ou grandes vasos, então, tumor atingiu o linfonodo contralateral, atingiu o supraclavicular, ou então está atingindo a traqueia, já atingiu o esôfago. Nesse caso, você não vai fazer cirurgia. Anote isso, é muito importante, a cirurgia está contraindicada. Porém, você vai poder fazer a radioterapia e quimioterapia tentando a cura. Então, a mesma coisa que eu tinha falado lá no tumor de pequenas células, apesar de não ser o desfecho mais comum, nesses casos são tumores ou com invasão de linfonodo importante, ou então com crescimento local já atingindo alguns órgãos nobres. Nesse caso, infelizmente, o prognóstico é ruim, mas você ainda pode tentar a cura, ao contrário lá das metástases à distância que não vai ter mais jeito. Por fim, o tumor de Pancoast e outros localmente avançados que não atingiram aquelas estruturas que eu falei antes. Então, o que você faz? O paciente está com tumor de Pancoast, está com aqueles sintomas neurológicos no braço, tem jeito de operar? Não tem? O que você vai fazer? Então, você vai poder fazer a radioterapia e quimioterapia tentando reduzir o tamanho desse tumor. Então, vai ser a radioterapia e quimioterapia neoadjuvante. E aí você pode tentar fazer a cirurgia para curar. Então, ao contrário daquele tumor que invadiu o esôfago, que invadiu grandes vasos, o caso do tumor de Pancoast é um pouco diferente. Você pode ainda tentar a cura. Além disso, para os tumores precoces. Então, aquele tumor que não atingiu nenhuma daquelas estruturas que a gente falou, ele não é um tumor de Pancoast, então ele é um tumor precoce. Quase sempre a sua conduta vai ser cirurgia e quimioterapia adjuvante. E aí, como eu falei, a cirurgia é a lobectomia ou a pneumectomia. Você vai fazer a pneumectomia principalmente quando o tumor for muito central, então for um tumor mais proximal, um tumor em brônquio-fonte, não tem como você fazer uma lobectomia. Você vai ter que tirar o pulmão inteiro, ou a lobectomia nos casos de tumores mais periféricos. E aí, a única exceção a isso é no caso dos tumores muito precoces. Então, é naquele tumor menos de 3 centímetros, naquele tumor que não invadiu nenhuma daquelas estruturas que a gente falou. Nesse caso, você pode fazer só a cirurgia sem quimioterapia. Mas, infelizmente, esse tipo de tumor é muito raro no caso do câncer de pulmão. Agora vamos falar sobre o tromboembolismo pulmonar, a famosa TEP, outro assunto muito importante, mas na verdade as questões quase sempre são simples, não tem por que você errar questões sobre esse assunto. Vamos começar falando sobre os fatores de risco da TEP. Como você sabe, tromboembolismo pulmonar nada mais é do que um trombo que normalmente surge nos membros inferiores, especialmente em fêmur ou região ilíaca, e esse trombo se desprende, formando um êmbolo que vai lá no pulmão, na circulação pulmonar, causar uma obstrução. Então, isso é TEP, e exatamente por isso os fatores de risco são basicamente os mesmos da trombose venosa profunda de membros inferiores para o tromboembolismo pulmonar. Quais são esses fatores de risco? Principalmente imobilização prolongada, neoplasia maligna, cirurgia recente, e aí eu queria chamar a sua atenção que as bancas adoram as cirurgias ortopédicas ou cirurgias neoplásicas oncológicas. Então, fique atento sempre que falar em cirurgia ortopédica, cirurgia de cabeça de fêmur ou então cirurgia oncológica, existe uma chance aumentada realmente de trombose, seja de venosa profunda, seja embolia pulmonar. Além disso, as trombofilias, uso de anticoncepcionais orais e viagens prolongadas de avião. Então, esses são os fatores de risco mais clássicos que as bancas adoram cobrar. Agora, passando, vamos falar sobre o quadro clínico. Primeiro, sobre o quadro clínico da trombose venosa profunda, que na verdade elas são espectros da mesma doença. A doença é tromboembolismo venoso. Então, a trombose venosa profunda é quando isso ocorre nos membros inferiores, principalmente. Existe também em membros superiores, mas aí é relacionado normalmente à internação hospitalar, com dispositivos invasivos, mas normalmente a gente vai se ater a TVP de membros inferiores. Então, como é que é o quadro clínico? Edema concassifo. Então, edema concassifo é aquele edema amolecido, então é diferente daquele edema endurecido, é aquele edema que você consegue comprimir, você consegue fazer ali a marca do seu dedo.
Além disso, dor e aumento de temperatura unilateral. Então, grave isso, é muito importante, unilateral, porque é muito raro que o paciente tenha uma TVP nos 2 membros inferiores ao mesmo tempo. Então, quase sempre os sintomas vão ser unilaterais. Por fim, existe esse sinal de Homans, é um sinal importante, semiológico, que às vezes as bancas vão te cobrar, que nada mais é do que uma dor, a dorsiflexão do pé. Então você faz aquele movimento com o pé assim e o paciente sente dor na região da panturrilha. Agora, passando para o quadro clínico da TEP, que essa é a parte mais importante, com certeza, muito mais importante do que a TVP. Quais são os sintomas clássicos da TEP? Os 2 mais comuns e mais importantes são a dispneia e taquipneia, e normalmente o início é súbito. Então, falou em dispneia, taquipneia, súbito na sua prova, ligue o alerta para a TEP, é uma causa importantíssima disso. Ainda mais se o paciente tiver a ausculta limpa ou aquela ausculta com alguns estertores, mas aquela ausculta inocente. Então, saiba isso, que a TEP é uma doença que causa dispneia, mas normalmente a ausculta é inocente e, além disso, a radiografia também é inocente. Então, ao contrário, por exemplo, do edema agudo de pulmão, o edema agudo de pulmão é outra causa importante de dispneia súbita. Porém, no caso do edema agudo de pulmão, a ausculta vai estar bem alterada, vão ter aqueles estertores bilaterais, subcrepitantes, crepitantes. Além disso, a radiografia de tórax também vai mostrar aquele edema pulmonar, então vai ser bem diferente da TEP. Além disso, existem outros sintomas importantes e eu vou destacar aqui esse que está com a bandeira vermelha no nosso mapa mental, que é a hipotensão arterial. Isso porque não é um sintoma comum da TEP, então TEP normalmente não vai causar hipotensão arterial, mas pode causar uma hipotensão arterial gravíssima, pode causar um choque, que é um choque obstrutivo. Mas como é que um êmbolo na circulação pulmonar pode causar um choque circulatório, pode causar hipotensão arterial? Então, pensa o seguinte, imagina que esse êmbolo obstrui um vaso calibroso na circulação pulmonar. Então, imagina que ele está obstruindo a artéria pulmonar ou então um ramo bem proximal da artéria pulmonar. O que vai ocorrer? Vai ocorrer uma hipertensão arterial pulmonar aguda e vai sobrecarregar agudamente o ventrículo direito. Então, o ventrículo direito não vai aguentar bater, a sístole do ventrículo direito não vai conseguir ultrapassar essa pressão e isso sim vai causar o choque circulatório. Então, o choque na TEP, essa hipotensão arterial, é causada por uma falência aguda do ventrículo direito. Grave isso, que isso é um conceito importante. Isso vai ser importante também na hora do tratamento do TEP. Agora vamos passar para a parte mais importante dessa aula. É uma parte que inclusive tem alguns conceitos de medicina preventiva que vão ser importantes para você também, que é o diagnóstico do TEP. Como você fecha um diagnóstico de tromboembolismo pulmonar? Então, o primeiro exame que tem ali a nossa bandeira direita é o dedímero. Então, é uma dosagem sanguínea de dedímero. E aí, é importante que você saiba que você só vai usar o dedímero se o paciente não tiver alto risco para TEP. Por quê? O dedímero, a grande função desse exame é descartar a TEP. Então, ele é um exame de triagem. Ele não é um exame que consegue confirmar o diagnóstico, mas ele consegue descartar. Então, por que você não vai usar o dedímero se o paciente tiver uma chance alta de ter TEP? Porque imagina o seguinte, esse paciente tem uma chance alta, então ele fez uma cirurgia ortopédica recente, ele está com uma imobilização prolongada, às vezes ele tem até uma trombofilia, então ele está com um quadro clínico muito característico de TEP, então, ou seja, ele tem uma chance alta de ter TEP. Por que você não vai fazer o dedímero? Porque mesmo que nesse caso você solicite o dedímero e o dedímero venha negativo, então venha nos valores normais, ainda assim você não vai conseguir descartar o diagnóstico de TEP. Então, nesse caso, o dedímero vai perder a única função que ele tem, que é descartar o diagnóstico. Então, grave isso sempre que o paciente tiver chance alta para TEP ou for um paciente internado. Nesse caso, o dedímero é um exame inútil, você não vai solicitá-lo. O que você vai fazer nesses casos? Você vai solicitar uma angio-TC, uma tomografia com contraste, que é o principal exame diagnóstico da TEP atualmente. É o melhor exame, é o exame de escolha, que você só não vai utilizá-lo em alguns casos, principalmente se o paciente tiver alergia ao contraste. Nesses casos de alergia ao contraste, o que você vai fazer? Você vai fazer a cintilografia pulmonar, que é um exame um pouco mais antigo. Antigamente era usado como exame de escolha para TEP. Hoje em dia, basicamente, só se o paciente tiver alergia ao contraste. Por fim, é muito importante que você saiba isso, a angiografia pulmonar. Então,
o exame radiográfico com contraste lá, com contraste você vai precisar realmente fazer uma cateterização da artéria pulmonar, é um exame mais invasivo, porém esse é o padrão ouro. Então grave isso, o padrão ouro para o diagnóstico de TEP é a arteriografia pulmonar. Porém, como é muito invasivo, normalmente você vai usar só a angiotomografia. Então você só vai fazer a arteriografia caso o diagnóstico seja duvidoso, apesar dos outros exames. Além desses exames que são muito importantes para o diagnóstico, existem alguns outros que eu queria chamar a sua atenção. O primeiro deles é o Doppler de membros inferiores. Esse exame não vai diagnosticar o tromboembolismo pulmonar, mas ele é fundamental para você diagnosticar a trombose venosa profunda. Então você vai diagnosticar o TVP de membros inferiores. E por que isso é importante? Porque o tratamento da TVP e da TEP quase sempre é exatamente o mesmo. Vai ser com a anticoagulação, como eu vou falar daqui a pouco. Então, em alguns casos, você está na dúvida se o paciente tem ou não embolia pulmonar, você solicita o Doppler de membros inferiores. Se ele já tiver, se você conseguir diagnosticar o trombo lá no membro inferior, você já inicia o tratamento e problema resolvido. Além disso, o ecocardiograma é um exame muito importante. Você precisa entender que ele não vai fazer também o diagnóstico do tromboembolismo pulmonar, mas ele é importante como prognóstico. Isso por quê? Lembra que eu falei que o grande problema da TEP é quando o trombo, o êmbolo, obstrui um vaso importante da circulação pulmonar e isso causa sobrecarga no ventrículo direito? Então, o ecocardiograma vai ser capaz de identificar essa sobrecarga, essa disfunção de ventrículo direito. Então, sempre que o ecocardiograma identificar uma disfunção de ventrículo direito, isso é uma TEP grave, ela pode até evoluir para um choque. Então, é um exame que não é diagnóstico, mas é fundamental para o prognóstico. Além disso, o eletrocardiograma às vezes é perguntado pelas bancas, não é um exame tão importante assim para o TEP. Eu quero que você grave simplesmente que a alteração mais comum do eletrocardiograma na TEP é a taquicardia sinusal. Então, às vezes as bancas gostam de fazer perguntas bem diretas. Então, ela pode vir com a pergunta: qual é a alteração mais comum do eletrocardiograma na embolia pulmonar? Você já sabe, taquicardia sinusal. Passando por último, a radiografia de tórax. Esse é um dos exames mais importantes em quase todas as doenças respiratórias. No caso da TEP, a grande função da radiografia de tórax é excluir outras patologias. Então, você está na dúvida entre TEP e edema agudo de pulmão. Você solicita uma radiografia de tórax, você vai esclarecer essa dúvida. Ou então você está na dúvida entre pneumonia e tromboembolismo pulmonar. Você também vai poder fazer essa diferenciação facilmente com a radiografia de tórax. E aqui eu trouxe um exemplo, isso aqui se chama Corcova de Hampton, como vocês podem ver essa seta apontando, é uma hipotransparência ali bem na base pulmonar em formato triangular. Esse é um sinal de infarto pulmonar causado por TEP. Não é comum que apareça, mas às vezes as provas gostam de cobrar essas alterações clássicas, mesmo elas não sendo tão comuns assim. Agora você já sabe como fazer o diagnóstico de TEP, então a gente precisa falar do tratamento. Então você fez lá o diagnóstico, o que você vai fazer, qual vai ser a sua conduta? O tratamento mais importante, o remédio que você vai usar em 90% dos casos é a anticoagulação. Então são os anticoagulantes, você quase sempre vai fazer heparina não fracionada para pacientes instáveis ou então que tenham insuficiência renal crônica e a heparina de baixo peso molecular, o famoso Clexane, para os outros pacientes, para quase todos os outros casos. E aí só uma coisa importante, a gente está acostumado a ver em CTI, às vezes em emergência, o Clexane, então a heparina de baixo peso molecular, em doses profiláticas. Então, normalmente a dose profilática é 0,5 miligramas por quilo por dia. No caso da TEP, a dose é de anticoagulação, é uma dose bem maior, quase sempre de 2 miligramas por quilo de peso, de 12 em 12 horas. Então, fique atento que é bem diferente a dose da heparina profilática para a dose terapêutica. Além disso, existem outras possibilidades como Fondaparinux e a Rivaroxabana, que são medicações novas, mas não são muito utilizadas para o quadro agudo de TEP ainda. Além disso, é importante que você saiba que após o episódio de TEP, então o paciente teve TEP, você tratou lá com um anticoagulante, ele curou, ficou bom, porém o que você vai fazer? Você vai mandar ele para casa com anticoagulação ou não? E aí você vai precisar saber se o fator de risco é transitório ou não. O que significa isso? Aquele paciente, imagina um jovem, teve um acidente, precisou operar, então fez uma cirurgia de fêmur, ficou muito tempo imobilizado e aí acabou desenvolvendo TEP. Esses fatores de risco, então ele fez uma cirurgia ortopédica, ele teve uma imobilização prolongada, são fatores de risco transitórios. Então
ele não vai voltar a ficar com... ele não vai ter outra cirurgia, ele não vai voltar a ficar imobilizado. Então, nesse caso, você vai coagular ele por 3 a 6 meses e depois ele não vai mais precisar do anticoagulante. Por outro lado, imagina um paciente que tem uma trombofilia crônica e aí desenvolveu TEP. Então, esse fator de risco é um fator de risco importante e ele não é transitório, ele é um fator de risco permanente. O paciente nunca vai ficar curado da trombofilia. E aí, é claro, o que você vai ter que fazer? Anticoagular para sempre. Você pode ver que tem um asterisco, que essa é uma conduta um pouco controversa, mas, na maioria dos casos, pelo menos nas provas de residência, a sua conduta em paciente que tem fator de risco permanente é manter a anticoagulação ad eterno, para sempre. Outro tipo de tratamento que as bancas adoram abordar é esse aqui, o filtro de veia cava inferior. Como o nome já diz, é um filtro realmente que você vai inserir na veia cava inferior e que vai impedir aqueles trombos que se formam nos membros inferiores, aqueles trombos que se soltam, se tornam êmbolos, vai impedir que esses êmbolos atinjam a circulação pulmonar. Então, vai ter basicamente a mesma função do anticoagulante, que é evitar a recorrência da TEP. Mas quando você vai indicar esse filtro? A primeira coisa é quando o paciente tem alguma contraindicação à anticoagulação. Então imagina, por exemplo, um paciente que tem uma hemorragia digestiva alta, foi internado e aí ele desenvolveu TEP. O paciente que tem uma hemorragia digestiva alta certamente não pode ser anticoagulado. Nesse caso, você vai ser obrigado a usar o filtro de veia cava. Além disso, se o paciente tem TEP recorrente, apesar da anticoagulação, então o paciente está ali com tudo certo, ele está fazendo heparina, está anticoagulado na dose correta e mesmo assim ele está piorando, ele está tendo recorrência daquele TEP. O que você vai fazer? Você pode inserir esse filtro de veia cava para tentar de uma outra maneira evitar essa recorrência. Agora, por fim, eu falei que o tratamento mais importante é a anticoagulação, sem dúvida nenhuma, realmente é o mais importante. Porém, numa parcela dos casos de TEP, existe aquilo que eu falei lá atrás, a instabilidade hemodinâmica. Então, é chamada embolia pulmonar maciça. É aquele momento em que o ventrículo direito está falhando e está tendo uma hipotensão arterial, o paciente está entrando em choque circulatório. O que você vai fazer? Aí sim você vai ter que usar os trombolíticos. Então, é muito importante que você não confunda. O anticoagulante, ele não vai dissolver o trombo que já está formado. Isso é fundamental que você entenda para você compreender exatamente o tratamento da TEP. A função do anticoagulante é evitar a recorrência da TEP, que é o grande problema na maioria dos casos. Porém, o trombolítico, ele sim vai dissolver aquele êmbolo que está lá obstruindo, por exemplo, a artéria pulmonar ou algum ramo importante da artéria pulmonar. Então, o trombolítico ele é usado nos casos gravíssimos, nos casos que é necessário você desobstruir para ontem aquela circulação. Então, os trombolíticos usados são a alteplase e a streptokinase, e nesse caso você pode iniciar o tratamento em até 14 dias. Então essa é uma diferença importante, por exemplo, para o infarto. No caso do infarto, normalmente você vai usar até 12 horas do início dos sintomas. Já no caso da TEP, você pode usar trombolítico quando tem instabilidade hemodinâmica até 14 dias após o início dos sintomas. Por fim, imagina o paciente que tem contraindicação aos trombolíticos. E aí existem várias contraindicações. Esse é um assunto que você vai estudar em outros momentos com mais profundidade, mas as principais, hemorragia cerebral pregressa em qualquer época da vida, ou então um AVE isquêmico ou TCE grave nos últimos 3 meses, e todas essas outras contraindicações que estão aqui no nosso mapa mental. Nesse caso, você não vai poder usar o trombolítico, e aí você pode partir para condutas intervencionistas. Então, são condutas ainda pouco utilizadas, que envolvem, por exemplo, cateterização de artéria pulmonar com embolectomia, ou então realmente cirurgia pulmonar, mas é uma possibilidade em último caso se o paciente está com instabilidade hemodinâmica e você não pode usar o trombolítico. Bom, isso é o que há de mais importante sobre câncer de pulmão e TEP. É claro que existem alguns outros conceitos que a gente vai abordar em outros materiais, mas só com essas informações eu tenho certeza que você vai acertar praticamente todas as questões sobre esses assuntos na prova. Um abraço e até a próxima!